Bom, pessoal, continuando o assunto aqui de PWM, no vídeo passado nós falamos sobre os registradores que permitem o defasamento entre um PWM e outro. Só que só para reforçar aqui, eles fazem um defasamento entre um pulso de PWM e outro pulso do outro PWM, e não de uma onda sintetizada por PWM. Aqui então está desenhado duas formas de pulso do PWM1A e do 7A. Então, o que acontece? O máximo defasamento entre um pulso e o outro de PWM é 180 graus. E a forma para você calcular o defasamento é essa aqui, que o registrador ele vai ser um valor entre 0 até o valor de PRD, que esse valor aqui é o que configura o período do PWM. Então, se o valor desse TBPS, PHS, for igual a PRD, então vai defasar no máximo 180 graus. E um outro bit ele permite você fazer uma defasagem em sentido horário e anti-horário. Então, se você quiser defasar 200 graus, isso vai equivaler ao mesmo que você defasar no sentido horário. Você fazer um defasamento de 160 graus e aí você inverte aqui na direção dele. Aqui foi feita uma experiência, né, onde que a gente utilizou o PWM1A como referência e o PWM7A. E eles pegou o sinal do GPIO e aplicou direto num filtro passa-baixa de primeira ordem, um resistor e um capacitor. E aqui temos as duas formas de onda, então, do pulso. Aqui no momento que o pino está no nível lógico alto, e aqui está no final do nível lógico zero, né, onde o capacitor está descarregando. Então, a subida aqui corresponde a onde ele vai para o nível alto, e aqui o final do pulso PWM. Então, aqui é um período. Nessa primeira figura, entre o PWM1 e 7A, a gente vê que não tem defasamento. Já aqui foi realizado um defasamento de 180 graus, onde a gente pode ver aqui que onde o pulso liga, ele corresponde a onde desliga o pulso do outro PWM. Então, claramente, a gente vê o defasamento entre uma onda e outra, e não entre as formas de ondas. Bem, aí no código eu habilitei o PWM7, o 1 eu mantive o que eu já estava utilizando, né? Aqui eu habilitei o sincocell dele, o bit, para ele gerar um pulso na hora que o contador estiver no valor de contagem no 0, isso corresponde ao 01. E como ele vai ser o de referência, eu desabilitei o deslocamento de fase. O restante eu não mexi. Já no PWM7A, aqui, inicialmente eu coloquei a fase dele 0, só que aí para dar o 180 graus eu tenho que fazer ela ficar igual a 2000, que é o valor do PRD. O sincocell dele eu vou colocar como sync-i, porque ele vai receber o pulso de sincronismo. Esse aqui vai fornecer o pulso de sincronismo, e aqui ele vai receber, então ele é configurado como entrada de sincronismo, e o valor é 0. Habilito o deslocamento de fase, e aqui eu configuro se a fase vai adiantar ou atrasar. Como eu não estou utilizando o pino complementar nem o módulo B, eu configurei só o módulo A, né? Igual já foi discutido. Bom, agora eu quero mostrar como utilizar o PWM para ele sintetizar uma forma de onda, um sinal, né? Uma forma de onda. Aqui temos o desenho de uma onda senoidal, né? Puramente senoidal, onde ela vai de -1 a 1. Então, eu quero sintetizar esse sinal com o meu PWM. Bom, a primeira coisa é que eu tenho que escolher quantos pontos eu vou utilizar para representar essa senoide. Então, vai ser a resolução dela, né? Vai ser o número de pontos. O segundo é o que? É a amplitude da senoide. Como ela vai de -1 a 1, quando eu vou utilizar o PWM para sintetizar esse sinal,
Na verdade, eu vou manter a frequência do PWM fixa e vou variar apenas o ciclo de trabalho. E esse ciclo de trabalho, ele tem que variar entre 0 até no máximo PRD, que é o período do PWM. Então, eu vou escolher N pontos e vou distribuir para cada ponto um ciclo de trabalho entre 0 e PRD, que vai corresponder a um ponto aqui dessa senoide. E qual que é a frequência desse sinal sintetizado PWM? Então, a conta é essa aqui, né? Nós vamos utilizar uma interrupção, que pode ser o timer mesmo, ou outra interrupção, e essa interrupção ela tem que alterar o valor do CMPA a cada intervalo de tempo, que ele vai ser igual ao quê? A 1 dividido pela frequência do sinal que eu quero, dividido pelo número de pontos. Então, no caso, eu quero sintetizar uma senoide de 50 Hz e vou utilizar 125 pontos. Então, fazendo a conta aqui, eu vou ter que o tempo para atualizar cada CMPA vai ser de 160 microsegundos. Então, eu vou criar um vetor com 125 pontos e nesse vetor vai estar distribuído 125 valores de CMPA variando entre 0 e PRD. E o tempo para atualizar cada índice desse vetor é de 160 microsegundos, que vai nos dar uma onda de 50 Hz. Além disso, a frequência do PWM ela tem que ser um múltiplo da frequência sintetizada. Como no exemplo passado nós estávamos utilizando 25 kHz e 50 Hz, então 25 kHz é um múltiplo de 50 Hz, então está ok. Bem, só que a forma de onda que a gente vai estar enxergando diretamente no pino vai ser uma coisa parecida com essa, né? Os duty cycle variando, e eu vou utilizar um filtro RC de primeira ordem para a gente verificar, então, tirar a frequência do PWM, né, que é da portadora, e passar só a frequência que está sendo modulada, que é o nosso sinal sinoidal. Para isso, eu vou utilizar o GPIO 157 e 159 do Launchpad, que ele corresponde ao PWM 7A e 8A. Por que eu estou escolhendo esses pinos? Porque no próprio Launchpad, o fabricante já deixou esse pino aqui com esse filtro RC. Consultando aqui o material do Launchpad Overview, aquele arquivo, a gente vê então que nos headers nós vamos ter o DAC1 e o DAC2, o DAC3 e o DAC4. Na verdade, esses não são pinos do conversor digital para analógico. Isso aqui são aqueles pinos no qual ele utilizou um filtro RC num GPIO, um pino digital. O verdadeiro DAC, que nós vamos ver depois, é esses aqui. Então, se a gente olhar aqui na parte do esquemático, aqui na página 13, então, está aqui, ó, ele utilizou o GPIO do 158 ao 160, e aí ele colocou um filtro RC, então isso já está embutido no próprio Launchpad. E aí a gente vai, então, usar isso como PWM, aí nós vamos consultar aquela tabela do datasheet, do DSP, para a gente verificar qual MUX para esses pinos funcionarem como PWM. Então ele vai do 157 ao 160, que eles correspondem ao PWM 7A até o 8B. E aqui está o respectivo valor do MUX e o valor do grupamento do multiplexadores. Bem, então no Launchpad eu vou usar então em relação ao header, o header de número 32, que seria o DAC1, que é o EPWM7A, e o header 72, que vai estar aqui, o header número 72, que corresponde ao DAC3, que é o EPWM8A. Agora nós vamos ver a configuração no código. Bem, aqui no código, naquela função setup GPIO, que já
havíamos utilizado, fiz a configuração para o pino 157, 159 funcionar como PWM, como nós já vimos. Na função que configura o PWM, habilitamos o módulo 7 e 8. Eu mantive o PWM1, né, que já havíamos utilizado no exemplo passado, mas esse não vou utilizar, mas eu vou manter ele aqui. Bem, e aqui está a configuração do PWM7. Configurei o PRD, mesmo valor de 2000, que vai dar uma frequência de PWM de 25 kHz. O PWM Up-Down, como eu não vou utilizar o módulo B, então coloquei só o Action Qualify apenas no módulo A. E tanto o valor do período como CMPA, eu vou utilizar o registrador Shadow, no qual, quando eu passar o valor para o CMPA, ele realmente só é atualizado na saída quando a minha portadora, o meu sinal de contagem, como eu estou usando o up-down, chegar no 0 ou no topo da contagem, que é o PRD. A mesma configuração do 7 eu coloco para o 8, não altera em nada. Bem, no código principal, eu criei uma variável aqui inteira que chama index, que ela vai ser o índice da nossa tabela, que vai ter o vetor com os dot cycle. E aqui eu criei um vetor de 125 pontos, no qual cada posição dele vai ter o valor do dot cycle. Ele está do tipo inteiro sem sinal, que corresponde ao mesmo tipo de variável que a gente passa para o CMPA. Aqui no código, não mexi em interrupção, eu mantive a do timer, igual já estava antes. Aqui eu criei um laço for, na qual ele vai de 0 até 125, até 124, né? E cada índice da tabela, ao invés de preencher valor por valor, eu criei uma conta que faz isso para nós, que ela vai pegar o quê? Como eu quero uma onda completa, então é 2π dividido pelo número de pontos vezes o índice. Então, à medida que ele for andando aqui, ele já vai calculando, divide o θ em 125 pontos e já vai incrementando. Esse mais 1 aqui é porque o seno ele vai de menos 1 a 1, e quando eu somo com mais 1, então ele passa aí de 0 a 2. Como eu tenho que fazer o dot cycle, ele variar de 0 até o PRD, como o PRD aqui eu estou usando 2000, então, e essa magnitude aqui ela já vai de 0 a 2, então eu tenho que multiplicar então aqui por 1000, porque aí no máximo eu vou ter no mínimo 0 e no máximo 2000. Então aqui eu já preencho minha tabela de seno. Um outro ponto que eu tenho que fazer é o quê? O tempo para atualizar, para passar cada índice, cada valor dessa tabela para o meu CMPA, ele tem que ser em 160 microsegundos. Como nós já temos a interrupção do timer, eu configurei ele aqui, então, para ele disparar a cada 160 microsegundos. Então, dentro da interrupção, eu vou lá e vou passando um valor desse vetor e o índice vai incrementando. O restante não foi alterado. E aqui dentro da tabela, dentro da função do time da interrupção, eu tenho aqui, onde tem um incremento do índice da tabela, né? Se ele for igual a 124, zero, senão ele vai incrementando. E aqui eu passo o valor do seno, o valor do CMPA para o respectivo PWM. Então, aqui ele vai sendo executado a cada 160 microsegundos. Se eu alterar o tempo dessa interrupção, eu altero a frequência do meu sinal que está sendo sintetizado. Então, vamos compilar. Bom, não havendo erro, então já descarrego o meu código para o DSP. Bom, aqui então eu vou ligar o nosso código e vamos lá ver a forma de onda no osciloscópio. Bem, então aqui já está aparecendo aí, né? Apesar de não estar com a resolução boa, mas então a gente já vê então a onda senoidal aí do PWM1A e 2A. Então,
Veja que está 50 Hz, como foi programado, e então as duas formas de onda. Então tá aí como é que a gente usa o PWM para gerar onda senoidal.